Desde que a nova geração do Honda Civic chegou aqui no Brasil, ela não conseguiu ainda chegar no topo do ranking de vendas de sedãs médios. Mesmo assim, a gente acha que esse cara aqui tem muito potencial para vender mais até do que o seu arqui-rival, o Toyota Corolla. Então por que ele não vende tanto assim? A gente vai explicar para vocês a partir de agora. Se perguntando por que o Honda Civic não vende tanto. A gente já vai direto ao ponto para vocês entenderem por que esse aqui acabou sendo o foco da nossa matéria, da nossa reportagem dessa vez. O Toyota Corolla, que é o principal concorrente do Honda Civic historicamente, já desde sei lá quando, ele está no topo do ranking de vendas de sedãs médios aqui no Brasil faz bastante tempo. E é impressionante o que se vende de Corolla aqui no Brasil. Pra vocês terem uma ideia, entre janeiro e março desse ano, foram 13.750 Corollas vendidos, o que é mais do que muito carro compacto e até do que muitos SUVs, ó, que estão na modinha, né? Contra pouco mais de 5.300 Civics e 5.000 Cruzes. O Civic e o Cruze estão ali, ó, pau a pau. Tem um mês que o Cruze vende mais, tem um mês que o Civic vende mais. Mas por que o Civic agora está concorrendo com o Cruze e não mais com o Corolla em vendas? É uma coisa que é importante pontuar, é o seguinte: ano passado a gente viveu aqui no Brasil uma situação política e econômica muito sensível, muito delicada. Muitas empresas fecharam, muitas pessoas perderam seus empregos e muitos investimentos acabaram tendo que ser colocados a segundo plano. Foi o que aconteceu com a Honda. A Honda inaugurou uma fábrica, a gente vai falar interior de São Paulo, não porque Sumaré, onde é a fábrica que funciona da Honda aqui no Brasil, da Honda Automóveis, não seja no interior, mas mais no interior ainda. E essa fábrica está fechada. Essa fábrica supriria bastante a demanda de SUVs e até do Honda Fit. Por que não? Porque o carro ainda tem um volume de vendas muito interessante, né? Mas essa fábrica está fechada. Ela foi inaugurada e ficou fechada. E o que se vende aqui no Brasil hoje é SUV. Além do mais, a gente tem no Honda HR-V um projeto que é mais barato de ser viabilizado, porque é uma plataforma mais simples, com um nível de nacionalização mais alta. Por isso, ele é um carro mais barato de ser construído e dá uma margem de lucro maior. O Civic é um carro mais sofisticado, que não tem um nível de nacionalização tão grande quanto o próprio HR-V, que tem a plataforma do Fit, né? E é um carro mais complexo de forma geral, dá menos lucro. Então é óbvio que por uma questão de mercado, simplesmente, isso não é demérito para ninguém, isso é uma coisa normal no meio corporativo. As fábricas querem lucrar porque é para isso que elas existem. Então o HR-V dá mais lucro. Por isso, a demanda de Honda Civics não é totalmente atendida. Tem pouco carro nas concessionárias, menos carros do que a demanda compraria ou absorveria. Então você acaba tendo menos carros à disposição e, portanto, menos vendas. Esse não é o caso do Corolla, esse não é o caso do Cruze. O Cruze é um excelente sedã e o Corolla também é um excelente sedã. Mas é claro que, como são eles três os caras que estão ali literalmente concorrendo mesmo, fazendo o mercado de sedãs médios ainda girar aqui no Brasil, a gente precisa fazer um comparativo de longe e explicar para vocês por quê, e a gente já vai dar o spoiler, a gente acha que o Civic deveria vender muito mais, porque na nossa opinião ele é hoje o melhor sedã médio que a gente tem aqui no Brasil. Quando ele foi lançado aqui nessa versão Touring, que tem motor 1.5 turbo de 173 cavalos e 22,5 kg de torque, que aliás parecem muito mais, ele foi tabelado em coisa de R$125 mil. É exatamente o que ele custa agora. O preço não foi majorado em nada. Ele foi lançado por 125 mil, continua custando 125 mil reais. E o povo ficava falando assim: não, mas pelo amor de Deus, aí não tem a menor condição, o Civic é caro demais, o que a Honda tá pensando, né? Aí ninguém vai comprar. Mas esse argumento de preço alto já nem existe mais.
Então, se a gente for parar para considerar o preço da versão de topo do Honda Civic, que custa R$125 mil, o Corolla custa 119 e o Cruze LTZ Top custa 120. Então a diferença já deixou, essa diferença enorme, já deixou de existir. O Civic vai custar o quê? R$5 mil a mais. E se absorve esse valor a mais onde? Vamos colocar equipamentos, né, pra gente analisar no primeiro momento. O nível de equipamentos do Corolla é muito semelhante ao do Civic, muito mesmo. O Cruze tem algumas coisinhas a mais em termos de segurança ativa. O que o Cruze tem a mais? O Cruze tem aquele controle ativo de permanência na faixa, ele tem o sistema de estacionamento automático que funciona mesmo, você seleciona lá por meio de um botão o escaneamento da vaga, ele rastreia a vaga, acha e vira o volante, você só precisa controlar a alavanca de câmbio, acelerador e freio. E aí ele vira o volante, estaciona tudo para você, monitora tudo, fica tudo bonitinho, certinho. E ele tem o OnStar, que ainda é exclusivo e é realmente um item importante. Tem a ver não só com o fato de você ter a concierge para poder te atender, mas principalmente na questão do rastreamento, da busca do carro, da coisa de haver menos possibilidades de furtos. Então, se a questão são equipamentos, os três carros estão até parelhos. O Cruze não tem teto solar, que é uma coisa que o Civic tem. Mas a gente precisa ir direto ao ponto, porque se a gente for analisar os três carros como sedãs familiares, sedãs médios que atendem bem a uma família, o Civic, na nossa opinião, é o único que consegue atender uma família e ainda assim manter aquela essência de dirigibilidade que muitos pais de família gostam, muitos mesmo. Ele não deixa a desejar em nada, e nisso é que o Cruze e o Corolla deixam um pouquinho a desejar. Não que eles sejam carros ruins de dirigir, não é isso não. Mas nenhum deles é tão bom quanto o Civic. Por quê? Agora o Corolla tem controle de tração e estabilidade, que ele deixou a desejar nisso durante muito tempo. O Cruze já tinha, mas o Cruze é um carro mais macio. Ele não é tão bom de curva e tão bom de pista quanto o Cruze Hatch, por exemplo, que é um carro que tem um acertozinho um pouquinho mais voltado para a esportividade, né? Ele realmente é um carro macio, que é gostoso, é seguro. Ninguém está dizendo que isso torna o carro inseguro, não é esse o ponto. A gente só está querendo dizer que eles são carros mais familiares mesmo, do que, tanto o Corolla quanto o Cruze, do que carros que prezam o prazer ao dirigir. Não é isso que acontece de jeito nenhum com o Civic. Ele filtra imperfeições no asfalto muito bem, ele tem uma suspensão extremamente equilibrada, mas ele tem uma direção muito direta também. Quando ela é exigida esportivamente, ele é o que tem a posição de dirigir mais esportiva. O volante não é tão pequeno, ele poderia ser um pouquinho menor, mas ele tem uma pega muito boa, ele tem a direção mais direta, ele obedece melhor aos comandos do motorista, ele responde melhor a provocações, e ele é o único que tem vetorização de torque. A Honda dá outro nome para isso, mas ele tem o sistema de vetorização de torque que torna o carro ainda mais ágil nas curvas. Como se não bastasse, isso é uma coisa até interessante de se citar, o Corolla tem motor 2.0 aspirado, né, com uma boa quantidade de torque, e o câmbio CVT meio letárgico. O Cruze tem câmbio automático, que seria, na nossa opinião, um pouquinho mais adequado para condução esportiva, né? Mas ele tem um sistema de trocas manuais por um botãozinho no topo da alavanca, isso é horrível. O Civic, ele tem um câmbio CVT, mas que tem trocas manuais por pedal shifters aqui atrás, que simulam marchas de verdade, você tem um feeling mais esportivo. Por incrível que pareça, mesmo tendo um câmbio CVT, né, trabalhando aqui, e ele tem essa quantidade de força que a gente já citou, 173 cavalos de potência, 22,5 kg de torque, mas ele é o que acelera melhor. Ele cumpre aquela aceleração de 0 a 100 km por hora em menos de 8 segundos, enquanto o Civic fica, o Corolla fica na casa dos 10 segundos e o Cruze fica na casa dos 8 segundos e pouco, quase 9 segundos. Ou seja, o Civic ele é realmente o carro mais esportivo dos três. E aí a gente se pergunta,
Tá, mas é um sedã familiar. Por que você quer um sedã familiar que seja esportivo? Porque tem pais de família que gostam disso. E se você tem um carro que consegue atender melhor a um público de forma mais ampla, melhor ainda. Agora, se a gente for falar sobre usabilidade do carro, vamos falar, ok, é um carro familiar, esquece essa coisa de esportividade pra lá, beleza. Ó, tem porta-objetos aqui na porta, tem 2 porta-copos bem amplos aqui, uma bandeja aqui, outra bandeja aqui embaixo, um porta-objetos gigantesco aqui atrás, porta-copos ali no descanso de braço, espaço suficiente para 5 pessoas, um porta-malas de bom tamanho até que enfim, que isso sempre foi um problema na linha Civic, agora ele tem mais de 500 litros, 4,63 m de comprimento, 2,70 m de entre-eixos, espaço suficiente para pernas, cabeças e ombros, para todo mundo aqui no carro. Então, ele não deixa a desejar nem em uma coisa, nem em outra coisa. Nem no apelo familiar, que é tipo de um sedã médio, e nem no apelo esportivo, que é para quem gosta, mas o Corolla e o Cruze não conseguem entregar essa esportividade para um motorista que ainda quer esse tipo de coisa. Por isso que, na nossa opinião, e foi como a gente fez na chamada do vídeo, o Civic realmente deveria vender muito mais. Na nossa opinião, ele é hoje o melhor sedã médio à disposição aqui no Brasil, especialmente na versão Touring, e é uma pena que a Honda não consiga suprir o mercado, porque muita gente mereceria ter um Honda Civic na garagem, muito mais do que as pessoas que já adquiriram, e a gente tem certeza que eles são muito felizes. E só para vocês entenderem, porque a gente tem certeza que depois que a gente posta os vídeos, tem muita gente que faz os comentários aqui embaixo, a gente até agradece pelos seus comentários. Não, a Honda não pagou nada pra gente falar bem do Honda Civic, é porque a gente gosta dele mesmo.